Pronto? Vou ler, hein? Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Bom, eu peço para que vocês tomem muito cuidado com a amizade de escola, ou de curso, ou de cursinho, sei lá, né? Faculdade, como a Tamires estuda na faculdade, porque, de alguma forma, o cristão no mundo, ou ele consegue impactar, ou ele vai ser impactado. Então, se você não obtiver um apego às Escrituras, e tiver com uma galera que não tem um papo legal, não estou falando para você não fazer amizade com descrente, pelo contrário, você tem que impactar essas pessoas. Eu lembro do testemunho da Carol, esposa do Rainer, que no sepultamento do filho dela, o Davi, ela estava bem tranquila, não sei se foi no sepultamento, se foi uns dias antes, mas já com o Davizinho e óbito. Uma pessoa descrente chegou nela e falou assim: nossa, eu queria saber que Deus é esse que você serve, porque você meio que está numa paz aí, seu filho acabou de falecer e você está numa paz. E é algo, assim, inexplicável, tanto da forma que ela se portou, quanto da forma que nós temos que nos portar mediante as situações com pessoas descrentes. Então, nós devemos viver ao redor dessas pessoas, mas tomar cuidado, para que essas pessoas não acabem nos influenciando de uma forma totalmente negativa, porque você não vai deixar transparecer isso aqui num sábado ou no domingo, mas sim na sua casa, na sua rede social, ou de uma forma que ninguém está vendo. Mas a palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os bons e os maus. Então, nós temos que tomar cuidado, porque eu até faria essa pergunta aqui: quem é você quando ninguém está vendo? E quem é você quando você está errando? Não digo só vocês, nós no geral. Quem somos nós quando nós estamos fazendo algo errado e nossos familiares não estão vendo, mas Jesus está aqui do lado? Será que a gente não pensa dessa forma? Poxa, eu vou agir assim, mas deixa eu ver se não tem ninguém vendo. Tomar cuidado para não escandalizar ninguém da igreja. Então, que nós tenhamos cuidado, gente, com essas pessoas, determinadas atitudes de algumas pessoas, para que elas não acabem nos influenciando mais do que até as próprias escrituras, ou que os ensinamentos dos nossos pais, como respeito, compreensão, enfim. Amém? Agora, acertei agora. Bom, gente, conversas paralelas. Olha, é um assunto complicado, viu? O que são conversas paralelas para vocês? Para mim, sei lá, algo que não está relacionado diretamente a mim e que sei lá, não vai me... Faltou as palavras, viu? Bom, é algo que não está relacionado diretamente a mim e que não vai trazer valor nenhum para mim, não vai agregar em nada, tá? Não vai edificar. Boa, Van, obrigado. 1 Coríntios 15, 33. Podem abrir lá, gente. Bom, não vou nem abrir, porque essa daí eu tento praticar diariamente. Nossa, você tenta? Eu não sou perfeito? Alguém aqui é? Bom, mais ou menos assim, né? Filhinhos, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ou as más conversações, né? Tem umas que falam as más conversações corrompem os bons costumes, dependendo da sua versão. Então, sim, nós devemos tomar cuidado com as conversas. Tá? Ah, Douglas, ficou vago. Então, abre lá em Tiago 3, por favor. Tiago 3. Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas.
Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Bom, Jesus, ele deixou bem claro, quando os fariseus falaram assim, nossa, os seus discípulos nem lavam as mãos para comer. E aí Jesus fala para eles que o que contamina não é o que entra pela nossa boca, é o que sai. Que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós devemos tomar cuidado com as conversas paralelas, conversas que nós vamos ter diante de pessoas que nem conhecem a Cristo, ou até de conversar sobre coisas triviais com essas pessoas. No próximo tópico eu vou falar sobre isso, mas que nós devemos tomar cuidado, gente. E qual cuidado que nós devemos tomar assim, de uma forma, com uma ênfase maior? É o mesmo cuidado que Isaías teve quando ele foi, usar uma linguagem aqui pentecostal, ele foi levantado a profeta, né? Assim que o Senhor apareceu para ele. E uma coisa maravilhosa que ele falou, ele disse assim, pode abrir lá em Isaías 6. Bom, gente, dependendo da versão, vai estar assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam sobre eles, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com as 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, esse para mim é o louvor mais lindo que vai existir. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui chega o ponto de que Isaías, se você pegar do primeiro capítulo até o final do capítulo 5, ele não ousou falar palavra nenhuma que desmerecesse alguém ou que viesse a profanar a Deus. Mas ele disse assim, versículo 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A partir do 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Uma tenaz, para quem já assistiu o filme de armadura antiga, que está lá os ferreiros lá fazendo a armadura, é uma espécie de um alicate de ferro que segura aquela peça, ou aquele pedaço de ferro que vai no fogo, né, para ele poder dar o acabamento ali com um martelo ou uma marreta. Então aquilo é uma tenaz, tá? Eu achava que tenaz era cola. Não, mentira. Trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, vê, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, e envia-me a mim. Então, da forma que Isaías se portou diante daquela situação, que nós venhamos analisar e saber que nós somos homens de lábios impuros, ou que nós vamos fofocar, ou que nós vamos falar mal de um irmão, ou falar mal de outra denominação, ou falar mal de pessoas que, assim como eu falei na reunião de oração, de pessoas que não estão vindo. Então, que nós tenhamos cuidado, gente, com a nossa língua, com as conversas, não somente no meio cristão, não somente aqui no sábado, não somente no domingo, mas diariamente, principalmente com pessoas que não conhecem a palavra da verdade. Amém? Estranho, né? Vou deixar para os seus pais também. Bom, gente, é o seguinte, para as mulheres,
eu vou falar o seguinte, converse com seus pais. Tá? Mas para os homens, eu vou pedir, lógico, para todos, né? Vocês abrirem lá em 1 Samuel, capítulo 2. Bom, eu não vou ler tudo, tá? Mas só para a gente ter uma ideia. Já ouviram falar de Hofni e Finés? Os filhos de Eli, isso mesmo. Bom, 1 Samuel 2, o 22 diz assim: Era, porém, Eli já velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Tá? Eu poderia ler até o 36, só que aí vai ficar muito longo, depois vocês leiam. Tá? 1 Samuel 2, do 22 ao 36. Recomendo ler 1ª, 2ª Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Tá? A Bíblia inteira. Mas é o seguinte, gente. Eu peço para que vocês tomem cuidado com essa questão de namoro, de ficada. Tá? Eu comecei a namorar a Raquel, eu já tinha 23 anos, já velho. E a Raquel tinha 18. Só que o namoro, sim, ele é uma preparação para o casamento. Então, se eu for rude aqui, eu não estou nem aí. Mas ficar não é cristão. Tá? Tomem cuidado, gente, tomem cuidado. Se vocês lerem aqui o que acontece com os filhos de Eli, esse é um recado principalmente que eu dou para homens que, enfim, já surgiu situações já que eu vi, soube, vivenciei e tive que tratar dessa forma desse texto, né? Porque eu não achei legal a conduta, enfim. Se a pessoa gostou, não gostou, eu lembro que na época eu acho que ela não gostou, mas depois, vida que segue, talvez ela tenha entendido que eu não falei para o mal dela, não falei para cortar o barato dela, mas cortei legal mesmo e quis cortar de verdade. Então, assim, se a gente lê o que acontece depois com os filhos de Eli, até com o próprio Eli também, que já era velho, tinha 98 anos, os filhos de Deus diz, deixa eu ver se eu acho o versículo aqui rapidinho, aqui, o 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos, ou desprezados, né? Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem houverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa
virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão. E dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Ou seja, Deus está falando para Eli que os filhos deles vão morrer. Por quê? Porque eles faziam isso na porta do templo, se ajuntando com mulheres, se deitando com mulheres dentro do templo, comendo da oferta, roubando daquilo que era de Deus, da expiação no Antigo Testamento. Então, se Deus não teve misericórdia. Por quê? Porque os filhos dele preferiram andar erroneamente diante dessas irmãs, até irmãs, digamos assim, inocentes, né? Tanto na fé quanto na questão financeira. Então, esses dois rapazes, eles se aproveitavam dessas pessoas. E isso é um recado que eu dou para os homens, para que tomem cuidado nessa questão de ficada, de namoro, né? Eu sei que aqui tem poucos. Ó, o Pedro chegou. Aqui tem poucos, mas que a gente toma cuidado. Se a gente pular 2 capítulos mais para frente, os filhos de Eli morreram, a Arca da Aliança ela foi roubada, e a noiva acho que de Hofni, a nora de Eli, no caso, né? Ela, pensou, o Eli tinha acabado de morrer, com 98 anos. Né? Tinha um peso muito elevado. Gordo, eu sou gordo mesmo. Ele tinha um peso muito elevado, então ele caiu, tal, quebrou o pescoço. E o marido dela tinha morrido, e ela já prestes a dar à luz, morre ali no parto. E o que está escrito? Que deram o nome do filho de Icabó. Icabó, que significa foi-se a glória de Israel. Pesado, né? Colocar um significado assim. Bom, então, gente, tomem cuidado. Homens, mulheres, conversem com seus pais, porque eu fico sem graça. Eita, agora chegou a hora, né, gente? Olha, rede social. Olha, gente, eu conheci a Jesus Cristo há 9 anos e no mesmo ano eu desci as águas, eu me batizei. Na minha época não tinha WhatsApp. Né? Antes disso, não tinha WhatsApp e tal. Então, assim, o alcance que muitos têm hoje, eu não digo só o jovem cristão, não, digo no geral. Questão de rede social, de fotos sensuais, pornografia. Isso é um mundo no geral, tá, gente? O alcance está muito fácil, na mão. Então, assim, a gente precisa selecionar, primeiramente, as nossas amizades, como eu falei lá, do Provérbios 13:20. Tomar cuidado, né? Toda empresa que eu trabalhei, desde que eu me converti, fazia amizade com o pessoal acabava mandando algo que não deveria, eu chegava e falava assim, ó, apesar que eu tive o WhatsApp, eu não sei de quando que é o WhatsApp, mas acho que eu comecei a ter em 2015, mas acho que é de 2014 o WhatsApp. Eu já falava assim, ó, a gente está se conhecendo agora e tal, eu sou cristão, não gosto, não mande, mas a amizade continua, se você quiser. Graças a Deus, até hoje, teve casos que eu nem precisei falar, né, porque a pessoa já chegou a entender, já, sei lá, ela nota no seu falar, na brincadeira que você não entra no meio e tal, tá? Mas embora eu goste de piada, de dar risada e tal, né, eu gosto de comédia, mas a pessoa às vezes percebe e não se permite a fazer isso, né? Não te mando essas coisas. Então, assim, mas eu sei que para uma geração de vocês, assim, mais nova, né, começa a se interagir com o WhatsApp muito cedo, o YouTube também tem muito lixo, vou falar lixo, Netflix tem muito lixo. Eu não assisto mais Netflix, depois das últimas produções próprias aí,
eu tenho Amazon e tal, eu gosto de assistir filme, gosto de assistir série, né? Como eu falei, sou igual a vocês, não sou melhor porque eu estou aqui em cima, hoje, nem nada, mas que a gente tem que tomar cuidado, gente. Tomar cuidado. A gente tem que ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente assiste, com o que entra na nossa mente através de explicações de algumas pessoas. Às vezes você recebe, sei lá, um vídeo de um pastor de uma igreja da Água Branca, né? Para alguns aqui eu não preciso falar o que é, que fala que a Bíblia precisa ser reescrita, que fala que a Bíblia é machista, que uma outra pregação dele, ele fala uma heresia absurda sobre quando Jesus fala com a mulher samaritana sobre a água viva. Então, assim, tem que tomar cuidado para que isso não entre no seu coração. Por quê? Porque às vezes você recebe aquilo como algo bom, porque tem uma mensagenzinha legal. Nossa, esse pastor aqui tal, ele usa óculos, ele senta no banquinho, ou não, ele usa tipo uma calça coladinha. Ou se ele está de calcinha, eu não sei, né? Ele usa uma calça coladinha, tá? Um tênis colorido. Nada contra os tênis coloridos, porque eu sei que o José tem um. O Gabriel também gosta. Mas ele é meio, sei lá, tal, e ele falou uma mensagem assim, mó legal e tal, e você vai procurar aqui, você não acha nada do que ele falou, porque aquilo ali é algo totalmente emocional, totalmente de autoajuda. Então você tem que tomar cuidado, gente, porque eu já falei sobre isso, sobre questão de coach, sobre igreja preta. Quem não assistiu, posso dizer, mas tem que tomar cuidado, gente, porque para vocês não acharem que isso é evangelho, tá? E tomar cuidado com o que vocês veem, com o que vocês recebem, porque é um perigo usual que a gente pode ter de ter trevas em nossos olhos, né? Um exemplo bem básico, Mateus 6. Bom, Jesus ele está discursando, né, a respeito dessa parte aqui em diante, aqui é o Sermão da Montanha. Ele está discursando sobre tesouro no céu, o olho puro, dois senhores, enfim. E o 22, 23 ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, será trevas. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Tá, gente? Então, tomemos cuidado com o que a gente vê. Mais dois exemplos ali eu coloquei, nem estava olhando. Acã, para quem não sabe, Acã foi um soldado dos israelitas ali, viveu no tempo de Josué. E Davi, quando ele foi até o terraço e viu lá a Betseba toda ensaboada, né? Acã, ele foi, e depois vocês leem lá em Josué 6 e 7, Acã, Deus ele havia dito, se não me engano no versículo 19 de Josué, Deus havia dito que os despojos da guerra eram para ele, eram para estar no templo dele, ou seja, ouro, prata, linho fino, eram para o Senhor. E Acã, ele achou lá uma túnica babilônica bonita, achou lá um pedacinho de prata, um pouquinho de prata lá e tal, e escondeu. Até que Deus chegou para Josué e falou assim: ó, tem gente aí que está me roubando. Não, vou pegar. Achou Acã, e Acã pede perdão, pede misericórdia para Josué, que ele não queria fazer aquilo e tal, mas a túnica era muito bonita, a túnica babilônica era muito bonita, mas não teve jeito. O que aconteceu? Acã foi morto e a sua família também. Ou seja, para quem não crê que o salário do pecado é a morte, Acã aí foi um excelente exemplo sobre isso, né? Ele ficou naquilo visual, ele ficou naquilo que é passageiro, tá? Então, como eu falei para vocês, não se atentem ao periférico do templo, o periférico
do culto em si, nós estamos aqui para cultuar a Deus, né? Se a luz está apagada, se está acesa, se a parede é branca ou é verde, é preto, ou enfim, unicamente nós devemos adorar a Deus, tá? E nós devemos fazer isso não somente, eu moro perto, né? E chego atrasado. Não devemos saber fazer isso, tipo, faltando meia hora para vir para a igreja. Ah, nossa, vou começar a adorar a Deus agora, porque eu chego lá na igreja. Não, gente, é diariamente, é cotidiano, tá? A palavra, ela está aqui para você ler o dia inteiro. Então, se você chega aqui e acha que deveria ser de uma outra forma, me perdoe, mas para mim não deve ser de outra forma, porque nós estamos aqui para cultuar a Deus. Nós temos que se sentir conectados com Deus, não somente quando a gente ouve um louvor legal. Não. Quando a gente lê a palavra dele e vê que a obra de misericórdia dele é o motivo de nós estarmos aqui hoje, e se a misericórdia dele permitir, nós estaremos aqui amanhã também, tá? E Davi, como eu falei, Davi está lá, tal, sobe no terraço lá, foi dar uma espreguiçada, e putz, aí vê Betseba lá, toda ensaboada. Aí ele deve ter pensado assim, nossa, esse sabão aí faz bastante espuma, né? Foi isso que ele pensou? Não, né? Ele foi, chegou, chamou um soldado. Ô, quem é aquela mulher ali? Por que apagou? Falou assim, quem é aquela mulher ali? Não, aquela mulher ali e tal, é Betseba, ela é mulher de Urias, tal. Urias está lá na guerra, lá, está matando os caras lá para você e tal. Ah, tá legal, manda ela trazer aqui. Manda trazer ela aqui e tal, que não sei o quê. E Davi se deitou com ela. E dependendo da Bíblia, fala que ela já estava já no final da sua... Como é que fala? No final da sua... Enfim, impureza, algum negócio assim, mas é período que as mulheres sabem o que é. Então, teve um filho, tal, o que aconteceu com esse filho? Ele morreu, né? Davi foi admoestado por Natã. E antes disso, Davi, além dele ter cometido o adultério, ele cometeu também um homicídio. Ele mandou Urias para o campo de batalha mais perigoso, e lá ele morreu e tal. E aí Deus, ele castigou Davi matando o seu filho, tá? Mesma coisa. Davi, ele poderia ter olhado e, nossa, a mulher ali tá com muito sabão no corpo e ter corrido, né? Mas infelizmente ele pecou e o final foi esse, né, do seu filho ter morrido. E como é que a gente vence essas coisas? Falei demais já? Não, né? Ah, tá bom. Então, vou ler o Salmo 119 depois, inteiro, para fechar a noite. Como é que nós podemos vencer, né? Eu separei alguns tópicos também que a gente deve vencer, tá? Primeiro de tudo, nós buscarmos por santidade e santificação. Deixa eu apertar de novo, vai aparecer outra coisa? Acho que não, né? Melhor não. Bom, vamos lá, gente. 1 Pedro 1,13. Não, ou melhor, não vou pedir para vocês lerem, porque o Márcio já leu. Ele leu justamente o que é que eu ia ler no início aqui do culto. 1 Pedro 1, 13 e 16. Né? Que quando Pedro, ele, na verdade, ele reproduz o que disse lá em Levítico. Tá? Pode abrir lá, Levítico 11. Levítico 11, 44 e 45. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Tá? Aqui está sendo admoestada a questão de alimentos, né? Quais alimentos o povo hebreu poderia comer ou não, né? Mas Deus aqui ele fala que o povo deve ser santo porque ele também é santo. Não somente da forma de comer naquele tempo determinado animal, no caso aqui eles falam que é um réptil, como Pedro escreveu lá para os crentes dispersos, sobre eles serem santos porque
Deus é santo, tá? Então essa é a busca pela santidade e santificação que nós devemos ter. Ah, tá, é difícil, Douglas. Como que eu faço? Seus líderes estão aí para isso. São pessoas segundo o coração de Deus, são pessoas, homens e mulheres de Deus, são falhos também, tá? Pastor está aí também, os irmãos mais antigos na fé, putz, mas não me sinto bem falando com aquele ali e tal. Pô, então faz uma amizade com seus líderes, com seus líderes, porque se eles não prezassem que vocês vivessem nos caminhos do Senhor, colocava um filme aqui. Vamos se reunir no sábado. Vamos colocar um cine pipoca aí, fazer uma pipoca lá e tal, né? Era isso que eles fariam por vocês, mas eles não estão fazendo isso, né? Veio aqui o irmão Marcos semana passada, fez aquela brincadeira com chocolate. Eu ia fazer, mas comi tudo. E tem o pastor Cleonils também, que eu sei que foi uma bênção para vocês no ano passado. Tem o Toninho, o Raul. Então, assim, tentem ter essa conectividade com seus... Conectividade, eu falei errado. Com seus líderes, porque eles vão te ajudar num momento difícil. Então, a busca pela santidade e santificação é essa. Se vocês não conseguirem, peçam ajuda a eles, pastor, a Emily, enfim. Resistir ao diabo. Tiago 4, 7. Perdão, gente. Tiago 4,7. Sujeitavos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Bom, o que agrega também é o versículo 8, né? Vamos ler? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, ou de ânimo dobre, dependendo da versão, purificai o coração. Bom, na palavra, o que a gente acabou de ler, Deus ele promete estar perto de nós, se nós quisermos nos achegar a Ele. É o que eu falo, não adianta você chegar e achar que domingo vai ser maravilhoso, sendo que você não se achegou a Deus uma vez na semana. Nós temos que, a gente não pode ser hipócrita, gente. A gente tem que estar conectado a Deus, porque Ele prometeu, está na palavra dEle, Ele vai se achegar a nós se nós nos achegarmos a Ele. E com isso, nós estando blindados pela palavra de Deus, blindados, né? O diabo ele fugirá de nós. Não tem fórmula mágica. Ai, Deus, eu estou sofrendo. Está sofrendo por quê? Porque sua foto teve 2 curtidas? Está sofrendo porque sua série vai ser cancelada? Está sofrendo porque você não tem o dinheiro para comprar o videogame que você quer? Está sofrendo, igual no meu caso, que não pode comer doce? É por isso, Jesus é muito mais que isso, gente. O Evangelho é muito mais que isso. Tudo que nós pensarmos aqui na terra, que achar que vai ser para satisfação própria, você pode ter certeza que nada disso vai ser comparado com a glória que há de ser revelada. Fugir da aparência do mal. Olha o WhatsApp de novo aí. Ó. Mesma coisa. WhatsApp, YouTube. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Apartai-vos de toda
aparência do mal. Mesma coisa, Mateus 6, 22, 23, se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. Então, toma cuidado, gente. Pô, os homens, não digo só os jovens, no geral, o homem cristão também acaba recebendo de alguém que, vou sacanear aquele cara. Não importa, a pessoa às vezes, o inimigo vai usar também essas pessoas. Vou mandar uma foto para esse cara aqui, vou mandar um vídeo para esse cara aqui, quero ver se ele é crente mesmo, que não sei o quê. É apartar da aparência, a gente fugir da aparência do mal, tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente recebe, o filme que a gente assiste, a série que a gente assiste, tá? Eu lembro duas publicações, quando eu tinha Facebook ainda, do pastor Toninho. Eu assisti um filme que eu achei fantástico. E aí ele, um dia tal, estava passeando lá pelo Facebook, e eu vi que ele tinha postado, ele falando assim, o filme... Como é que é o nome do filme? Esqueci. Enfim, acho que é Menina de Ouro, algum negocinho. Que é de uma boxeadora e tal, que ela acaba sofrendo um acidente durante uma luta e quebra o pescoço, e ela fica, tipo, só da cabeça para cima. Ela tem o corpo, né? Mas ela só movimenta só os olhos e pede para morrer e tal, para falecer, e pede para o técnico dela, que ensinou tudo a ela, e ele acaba meio que injetando lá alguma coisa lá no soro dela, e ela acaba morrendo, e esse cara sumiu. Acho que é uma história até real. E ele falou assim, esse filme não é para cristão. Aí eu realmente parei, né? Lógico, eu já tinha assistido uma vez, porque eu gosto de assistir alguns filmes repetidos, né? E eu falei, bom, esse é um filme que eu não assisto mais. E outro filme que, eu nunca pensei em assistir, né? E vou repetir a mesma frase que o pastor Toninho ele postou. O filme 50 Tons de Cinza não é para cristão. E tem gente que fala assim, não, vou assistir porque parece um filme legal, porque tem o livro e tal. Mas, gente, pelo conteúdo do trailer, dá para você ver que aquilo não é um filme para cristão. Eu lembro dessas duas publicações que o pastor Toninho fez. Então, gente, é apartar da aparência do mal. Não se assentar com os escarnecedores, aí vem não só a questão da amizade, né? Eu imagino o quão deve ser difícil uma turma de ensino superior, né? Aqui, por enquanto, creio eu que só a Tamires sabe nos dizer aí como é difícil, né, e tal, são muitas mentes, muitas pessoas, muitas culturas, então a gente tem que tomar cuidado para que Salmos 1:1, como não precisa nem ler, né, o próprio tópico já diz, fala para nós não nos assentarmos com os escarnecedores, né? Eu anotei aqui, os crentes verdadeiros são conhecidos pelos lugares que frequentam e pelas pessoas com as quais convivem. É o famoso também, né, mesma coisa, as más companhias corrompem os bons costumes. A gente vive e habita no meio de coisas e pessoas destrutivas. Cabe a nós sermos separados, né? Então, cabe a nós, gente, a gente saber discernir aí com quem a gente se assenta, com o que falam, né? Às vezes a pessoa, ela recebe um vídeo, sei lá, de um pessoal aí, de uma determinada denominação, que o pessoal fica lá rodando lá e tal, e a pessoa começa ali, e a partir dali ela tem uma visão totalmente distorcida no Evangelho, e daqui a pouco ela ouve de um pastor que chamou a esposa dele de imbecil, e aí já começa a associar uma coisa na outra e já pensa já que todo crente não presta e tal. Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque a partir do momento ali que, se você não for um apologeta, que você vá defender a sua fé, não digo nem defender você mesmo, mas defender a sua fé, defender a sã doutrina, as sagradas escrituras, você pode acabar sendo conivente com aquela situação. E nós devemos ajudar o irmão em dificuldade, né? Bom, vamos voltar lá para Tiago 5.
5, 19 e 20. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. A gente sabe que no nosso meio, outras denominações, na igreja que meus pais vão, que minha avó vai, há pessoas desviadas, como eu falei na reflexão do culto de oração. A pandemia ela mexeu com a fé de muita gente, com o emocional, com o financeiro. Então, nós devemos ajudar esses irmãos com essas dificuldades. Às vezes a pessoa está vivendo em pecado, a gente até sabe, mas ou a gente não tem uma abertura para ajudar, ou essa pessoa simplesmente ela não quer, né? Ou pessoas que conviviam com vocês aqui no sábado, ou com a gente no domingo, e não estão mais aqui, né, resolveram fazer outra coisa, ou não vêm, ou não está a fim de vir, ou enfim. Então a gente tem que ajudar o próximo, né, nas dificuldades dele, né? E 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Para nós não cessarmos de orar por essa pessoa também, por determinado problema, situação que ela está passando, tá? Então nós devemos ajudar essas pessoas. É muito fácil a gente chegar e falar assim, fulano ou ciclana não tem jeito, isso aí já vai morrer no mundo. Não, nós não devemos ser omissos, né? Devemos mostrar para essa pessoa que ela está errada e que nós devemos fazer com que essa pessoa ela ande novamente nos caminhos do Senhor. Bom, e orar, né? Porque como o Márcio falou, quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Bom, eu coloquei ali, mas eu vou esperar um pouquinho. Vou ler aqui, Salmo 119. Não, brincando. Bom, eu não coloquei ali, né, tal, só escrevi aqui. Uma forma da gente discernir melhor essas questões. Se a gente ler lá em 1 Coríntios 2, de 6 a 16, a Bíblia fala sobre os 3 tipos de homem, que é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele homem que nasce, tal, que não sei o quê, que trabalha com a gente, ou que estuda com vocês, que não conhece a Cristo, vivem os padrões do mundo, da forma que o mundo caminha, e não tem o conhecimento de Deus, Jesus Cristo, do pecado dele e tal, porque continua pecando, enfim. O homem espiritual somos nós, né? Que eu acho que somos nós, que nos atentamos à lei do Senhor, praticamos o Evangelho, como o Tiago pediu, né? Para sermos praticantes do Evangelho. Nós fazemos nossas devocionais, lemos a palavra, cultuamos a Deus, ao verdadeiro Deus. Esse é o homem espiritual, que entendeu a salvação, entendeu que ele é um miserável, que entendeu que Jesus morreu pelos pecados dele. E o homem carnal é o crente que vive na carnalidade. Então, assim, somente o homem espiritual, como está escrito lá em 1 Coríntios 2, ele consegue discernir sobre esses 2 caminhos. Esse caminho aqui e tal, não sei o quê. Né? Quando eu me converti, eu era de igreja pentecostal e fui um cara que me converteu, que apresentou o evangelho para mim. Ele era de igreja pentecostal também, né? Ele falava assim, fulano chegou em mim e falou assim que caiu no pecado. Eu caí. Aí ele foi e falou assim, Douglas, analisa comigo. Você está vendo um buraco. E aí você pode desviar dele, por maior que esse buraco seja. Uma hora ele vai ter fim. Mas você não desvia e cai. Cai no pecado. Você está vendo o buraco ali. Você está vendo o pecado ali. E você não desvia. Então esse é o homem carnal. O homem espiritual, ele não. Ele vai discernir, tem um buraco aqui. Mas dá para eu passar ali pelo canto ali. Então esse é o homem espiritual. Então nós devemos discernir, gente. Que tipo de homens nós somos. Vai lá depois, em 1 Coríntios 2, de 6 a 16,
que Paulo ele fala sobre isso, né? A gente tem que tomar cuidado, porque na Bíblia, infelizmente, tiveram homens espirituais que acabaram como homens carnais. Salomão, Sansão. Acredito eu que até os filhos de Eli, eles conheceram a verdade no início e depois acabaram, né, da forma que acabaram. Bom, então, ou às vezes acontece, né, da pessoa ter muito tempo de igreja, né, no cristianismo, e acaba se desviando e achando que, para que ir lá, né, ver aquele povo lá antigo, que eu vejo faz 10, 20 anos. Então, que nós venhamos analisar esse texto. Estou gostando, está todo mundo anotando. Estou brincando. E que nós venhamos a discernir isso, tá, gente? Um exemplo também prático, se vocês quiserem abrir lá em Lucas 16. É, 16, capítulo 19. Oh, desculpa. Versículo 19. Oh, meu, por isso que eu prefiro online, viu? Eu passo menos vergonha. Lucas 16, versículo 19. Caramba. Bom, todo mundo já conhece a parábola do rico e do Lázaro? Bom, ora havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos. Deixa eu tomar água aqui, que a voz já não está saindo. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Aqui já vem nesse versículo aqui, uma boa explicação já sobre o inferno, tá, gente? Porque tem crente que não acredita no inferno físico. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Então, assim, 2 caminhos, gente. 2 caminhos. O rico viveu da melhor forma possível que ele quis viver, sem pensar no que Deus poderia fazer pela vida dele, ou melhor, somente aceitar, né, a salvação. Né? Não estou falando que ele morreu por ele ser rico, não, o texto não fala isso. E enquanto Lázaro estava em paz, ele queria apenas umas gotinhas de água na sua boca para que ele não sentisse mais sede, né? Então Abraão fala, né, do abismo que há entre um e outro. Esse é um exemplo prático, gente, de 2 caminhos. O caminho que Lázaro percorreu durante toda a vida de sofrimento, mas provavelmente sabendo que Deus era com ele, e o rico com
vivendo da melhor forma possível, gozando da melhor forma, do melhor da vida, segundo ele, né, que eram as riquezas e comer e tal, e bebedeiras, provavelmente festas, essas coisas. E onde ele foi parar? Bom, coloquei aqui, para finalizar. Ó, vou até sair da frente aqui. Apesar que não precisa, né? Mas tudo bem. Alguém sabe quem é? Alguém sabe? Mais alguém? Ó, gente, essa é chamada... As fotos não são legais, tá? Ela parece uma mulher, tipo, mulher feita, né? Mulher, sei lá, adulta. Mas essa mulher é chamada de Blandina. Os católicos conhecem como Santa Blandina. Blandina de Lyon, desculpa, né? Na França, na região da Galia, que era comandado pelo Império Romano, morta pelo imperador Marco Aurélio. Ela foi torturada, foi colocada na arena próximo de leões. Os leões somente lamberam suas feridas. Há também versões que falam que foi urso. Versões assim, né, históricas, né? Aí ela foi amarrada numa rede. Nessa foto aqui não tem a rede. E soltaram touros. E ela teve o seu estômago perfurado, as vísceras jogadas na arena. E ainda assim ela não morreu espancada, né? Ela ficou no fim da vida. Enquanto ela estava sendo espancada antes dos leões, ela repetia uma coisa: eu sou cristã, eu sou cristã, eu sou cristã. Porque se vocês estudarem os mártires dos primeiros séculos, eles morreram de ateísmo. Porque eles não negavam a Cristo. Estranho, né? Eles morreram por não aceitar a religião romana. Nero, Marco Aurélio, Calígula, enfim. Aí eu pergunto, quantos de nós conseguiria fazer isso? Vocês querem o melhor? Ela tinha 15 anos. A maioria aqui, acho que... A maioria não, né? Alguns de vocês aqui. Não tem 15, 16, 17. Então, assim... Mais uma vez. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E que nós venhamos a entender melhor esses dois caminhos. Já falei, não é a sua foto, não é o seu cabelo, não é a sua roupa, não é nada daquilo que você acha que é importante ou que você valoriza, mas sim do que Cristo ainda tem preparado para nós, da Nova Jerusalém, de estarmos cantando o mesmo cântico, em novos céus e nova terra. Saber que isso é o que realmente importa para nós. Que nessa vida aqui, se você se sente uma pessoa, sei lá, de aparência bonita, a palavra fala em Provérbios 31 que a beleza, ela se esvai. Se você acha que é uma pessoa bem-sucedida, quando você for estar com o Senhor, que você, né, deixar de viver, sua riqueza vai ficar. Ou, sei lá, ou chocolate que eu como, enfim, tá? Que nós venhamos a viver verdadeiramente a palavra de Deus e que, mais uma vez, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Vamos orar, gente. Desculpa aí pelo tempo estendido, né? A Cleide falou que eu poderia ter ficado até 10h30 aí. Não, tô brincando. Tá bom? Senhor Deus, amado Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. Que nós venhamos, Pai, aprender mais de Ti, da Tua palavra.
diariamente. Que nós venhamos, Deus, a nos arrepender daquilo que nós falamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós fazemos que não agradam a Ti. Do nosso mau testemunho contra as pessoas que estão com anseio de conhecer o Teu Evangelho, com nossos maus testemunhos com pessoas até do nosso meio cristão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, pois nós gastamos muito do nosso tempo com outras coisas, gastamos pouquíssimo tempo com o Senhor. Há casos, Deus, há vidas, Pai, que infelizmente abrem primeiro durante a manhã as redes sociais do que até a Tua própria palavra. E que nós venhamos, Deus, a voltar, Pai, se for o caso, ao primeiro amor, Senhor. Que nós venhamos, Pai, nos quebrantar diante de Ti, saber que o Senhor é o galardoador de nossas vidas, Pai. Sabemos que o Senhor é tudo aquilo que precisamos, Pai. E de que o resto, Deus, nada nos acrescenta, Senhor, pois já temos o Senhor. Ensina-nos, Deus, a amar os nossos irmãos, a amar aqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, a Tua verdade. Por mais que haja alguma diferença, por mais que aquela pessoa não goste de mim ou de alguém da minha família, que nós venhamos, Pai, a saber que o Senhor deixou muito mais para nós, Pai, nas Tuas Escrituras, e nós vivemos algo totalmente diferente, Pai, daquilo que o Senhor deixou para nós. Então, que o Senhor, Pai, nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, Pai, a andar cada vez mais na Tua graça, na Tua verdade e depender sempre da Tua misericórdia, Pai. Te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está aqui hoje, que a Tua palavra, Deus, venha entrar e penetrar em seus corações, não no que eu falei, Deus, mas sim no que eu li da Tua palavra, Pai. E que, mais uma vez, Deus, que nós venhamos a fazer a Tua vontade. Nós venhamos a fazer a Tua vontade como pessoas, como membros e também como corpo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É que eu oro a Ti e agradeço. Amém. Amém, gente. Obrigado, Cleide, José, Márcio e a Cris, que não está aqui, pela oportunidade.